Bem, galera, essa aqui é uma... Eu vou ler agora aqui uma matéria que a gente vai falar sobre a pauta de costumes e o que é que está acontecendo lá nos Estados Unidos, ok? É uma matéria da revista Oeste, que eu recomendo. É uma revista redipilada, é uma revista muito boa. Não é tão boa quanto o Brado Jornal, porém é quase tão boa quanto a gente. Mas é uma revista de direito, é uma revista que tem pessoas esclarecidas escrevendo lá. Não é aquela redação que parece um DCE de Universidade Federal com a mulher do subaco cabeludo, do cabelo vermelho e fumando maconha. É uma revista que se respeita. Então vamos lá. Contra o aborto, ativistas realizam ato nos Estados Unidos. A Suprema Corte pode pavimentar caminho para impedir a interrupção da gravidez no Brasil. Conservadores se reúnem em Washington, D.C., nesta sexta-feira 21, em uma manifestação organizada pelo movimento Marcha pela Vida contra o aborto nos Estados Unidos. Os ativistas pedem a queda da lei Roe versus Wade. O dispositivo controverso autorizou a interrupção da gravidez no país na década de 1970. Espera-se que neste ano a Suprema Corte derrube ou enfraqueça a lei com uma decisão sobre o caso Dobbs versus Jackson Women's Health Organization. O imbróglio trata da constitucionalidade de uma lei estadual do Mississippi de 2018 que proibiu o aborto após as primeiras 15 semanas de gravidez. A expectativa. Os organizadores do protesto estimam que aproximadamente 50 mil pessoas vão aderir ao ato. Abre aspas. Nossa missão na Marcha pela Vida é criar uma cultura em que o aborto seja impensável, fecha aspas, disse Jenny Mancini, presidente do movimento, em entrevista à emissora norte-americana Fox News na quarta-feira, 19. Segundo Mancini, caso o Supremo não atenda os anseios dos conservadores, há potencial para novas legislações nos estados capazes de barrar o interrompimento da gravidez. Abre aspas. Nosso trabalho está longe de terminar, fecha aspas, afirmou ao mencionar que os ativistas continuarão na luta contra o aborto. Bem, galera, isso é um colírio para os nossos olhos. Saber que tem gente nos Estados Unidos lutando contra o aborto, que é uma aberração. Nós católicos, nós da direita, nós conservadores, somos totalmente contra o aborto. Porque a mulher tem 1000 jeitos de fazer a contracepção. O homem tem 1000 jeitos, 1000 não, mas tem também a maneira dele de usar camisinha e não fazer filho. Você tá bêbado, tá drogado, tá maconhado, tá cocainado, tá o diabo que tiver, mas você tem que entender que daquela relação pode sair uma criança. E aí, você vai fazer o quê? Vai matar ou vai jogar fora? Por uma irresponsabilidade, né? Por uma noitada, uma coisa assim. Então, graças a Deus, nos Estados Unidos, a Suprema Corte lá, que é composta em sua maioria por conservadores, caso os senhores não saibam, muito diferente de outras Suprema Cortes que a gente vê pelo mundo aí. Verdade. Lá a Suprema Corte é composta em sua maioria por conservadores, graças ao presidente Trump, que nomeou alguns conservadores para a Suprema Corte. Ele sabia o que estava fazendo e ele fez com consciência e fez muito bem quando ele nomeou alguns ministros para a Suprema Corte lá, que não são chamados de ministro, lá eles são chamados de juízes da Suprema Corte, ok? Então, a gente está vendo que os Estados Unidos estão se mobilizando para barrar o aborto nos estados, porque a partir do momento em que a Suprema Corte americana decida que é ilegal, acabou. Mesmo os estados tendo autonomia gigantesca, como tem nos Estados Unidos e como tem também na Espanha, onde eu vivi, que as comunidades são autônomas, cada estado tem a sua legislação, diferente do estado vizinho, por exemplo. Um estado você pode fumar maconha, no outro você não pode. É só um exemplo, porque na Espanha em lugar nenhum você pode fumar maconha, mas você pode plantar e ter em casa. Então, a Suprema Corte americana tem
dado respaldo ao que a sociedade pede, e a sociedade está fazendo uma pressão. Nessa manifestação, gente, tinham 50 mil pessoas. Tem um vídeo dela aí, Pedro Bom? Claro, irmão. Bota o vídeo aí pra gente ver. Pedro é outra. Olha só. Opa aí, gente, 50 mil pessoas em Washington DC, que é a capital americana. Ali é o Capitólio. Você vai repetir 500 vezes isso aí, Pedro Bom? É o mesmo vídeo 400, é no looping, né? O vídeo fica ali. Mas enfim, o vídeo era meramente ilustrativo para vocês verem que nos Estados Unidos a sociedade se mobiliza. Sim. Se não tá gostando da situação, vai pra rua, irmão. Não quer passaportezinho, não quer papelzinho, vai pra rua. Vai se manifestar. E o que é que o brasileiro tá fazendo? Nada. Tá deitado em berço esplêndido, como bem diz o nosso querido Léo Pirão. E em vários assuntos da sociedade. Em vários assuntos que nos diz respeito. Principalmente nos costumes, como é essa pauta aqui agora do aborto. Mas poderia estar na rua agora, tanto contra o aborto aqui no Brasil, como contra a obrigatoriedade de você ter um papelzinho para entrar na quitanda da esquina. Verdade. Entendeu? Doutora Karine. Não, Léo. Didi, ó, chamei Léo aqui. É porque você tá parecido com o Léo aí, não tá falando palavrão. Tá não, mas hoje eu não posso, né, cara? Hoje eu não troquei posso. o nome do amigo aqui. Mas é verdade. O que Didi falou aqui é porque também nos Estados Unidos a gente vê esse ativismo mais ferrenho. Por quê? Porque em alguns estados lá tem clínicas de aborto funcionando à luz do dia, sem proibição, porque lá não é ilegal. Não é isso? Isso. Lá é uma opção da mulher. Falando sobre a Suprema Corte e também dos juízes, que a gente trouxe matéria aqui dos juízes, que é realmente quem decide, a gente tem que ver uma questão política e jurídica ao mesmo tempo. Didi está certo falando que a Suprema Corte lá é conservadora. Os juízes federais são indicados pelo presidente, mas os juízes, esses que julgam a causa do povo comum, é pelo voto. E você Exatamente. sabe de uma coisa, Didi? Não só os juízes, como os delegados, que são os Exato, xerifes, né? Lá. Exatamente, os xerifes. E sabe o que eu acho mais, assim, curioso? É que vem na cédula lá e quando fala juízes, né? Judice, que nem sai. Assim, a escrita, estou dizendo a escrita. Não se votam, porque não sabem quem são. Então, aí, isso fica a critério também deles lá. Enfim, o que eu quero dizer é que aqui no Brasil, não. Lá não tem concurso como aqui no Brasil. Mas eu estou trazendo aqui a indicação dos ministros. Aqui é diferente, né? Aqui a gente sabe que tem indicação, tem a sabatina do Senado. Volta a falar a importância de se formar um Senado, né, conservador. Por quê? Porque ele vai aprovar um ministro conservador. Vocês entenderam? A gente tem pautas aí importantes esse ano no Brasil sobre esse respeito. A França já permitiu que uma criança pudesse ser assassinada no ventre aos 9 meses de idade. Porque Macron lá é progressista. Então a gente tem que ver a política tem uma interferência muito grande no judiciário, e é por isso que a política, quem coloca lá é você. Você não pode colocar o juiz, mas você pode colocar o senador, né? Nos Estados Unidos eles podem colocar os juízes. A gente podia ver aqui, investigar a vida, se é conservador, como é o trabalho dele, qual é o notório saber jurídico dele. Mas, enfim, eu também me alegro em ver esse vídeo, né? A Argentina, você vê que teve o oposto. Exatamente. Eles comemoraram a aprovação do aborto. Exatamente. As feminazes, as feministas lá nua, com, não sei, mas muita bandeira verde, eu não sei o que é que verde representa lá para eles. Não tenho a menor ideia Deve também. ser uma agenda dessa aí verde, esse negócio de ambientalismo, porque esse povo é louco. Quer tratar uma folhinha, uma rosa, mas quer matar uma criança. Fica indignado se um cachorro morre. Eu não estou dizendo que tem que matar cachorro, não. Eu tenho um cachorro, tenho um bicho, eu gosto de bicho. Mas a gente vê que para esse povo satânico, para essa agenda progressista, a vida de uma criança vale muito menos do que uma flor. Com eles é salvem as baleias e matem os bebês. Essa é a agenda esquerdista. Então, gente, lá. é por isso a importância de você, mais uma vez, ficar de olho aí nesse ano eleitoral. Eita, que esse ano a gente aqui na Brado vai bater nessa tecla, né, Didi? Vai. É ano eleitoral e a gente tem que alertar o nosso público, né? É verdade.